Bom dia de novo. Bom dia. Tô com sono ainda, né? Brincando. Já deixe suas Bíblias abertas aí em Colossenses 2. Nós terminamos na semana retrasada a exposição dos versículos 6 e 7. E hoje estudaremos somente o versículo 8. Na semana que vem, versículos 9 e 10. E na semana posterior, dia 28, se eu não me engano, versículos 11 e 12. Então o Robson já sabe aí que deve prosseguir no mês de agosto a partir do versículo 13. E hoje nós vamos estudar somente o versículo 8. Mas antes de entrar na exposição e na explicação, nós vamos explicar termo por termo desse versículo. Eu quero lembrar vocês de duas lições principais da carta aos Colossenses. Isso é importante eu frisar quase todo o sermão aqui. Por quê? Porque a gente esquece e também porque isso vai nos auxiliar a compreender melhor a carta aos Colossenses, se nós tivermos isso como pano de fundo. Primeira lição principal é o objetivo de Paulo ao escrever essa carta é combater a heresia de Colossos. A heresia que estava se difundindo ali naquela igreja, já mostrava ali as suas garras no meio daqueles irmãos. A igreja recente, mais ou menos uns 6 anos de vida, já existia uma heresia trabalhando, atuando no meio daqueles irmãos. Heresia composta por elementos do gnosticismo, mesmo um gnosticismo embrionário, elementos do misticismo grego e do legalismo judaico. Tudo isso, toda essa salada estava entrando na igreja de Colossos. Isso deve ter sido relatado por Epáfras quando foi visitar Paulo na prisão. E essa é a primeira lição. E a segunda lição principal, pano de fundo para compreendermos melhor o que Paulo está dizendo, é que a arma de ataque que Paulo utiliza para enfrentar essa heresia é a demonstração da supremacia e suficiência de Cristo para a vida cristã. Isso é muito importante, muito importante. Essa é a única arma e suficiente que Paulo utiliza para atacar e destruir a heresia de Colossos. Que arma é essa? É a demonstração da suficiência e da supremacia de Cristo na vida do cristão. Muito bem? Estão com isso agora em mente? Porque é muito importante essas duas lições para compreendermos corretamente o versículo 8. E não somente o versículo 8. Eu vou lembrar dessas lições nos próximos sermões. Por quê? Porque os próximos versículos, eles podem dar, isso tem ocorrido aí no meio evangélico, no meio teológico, interpretações erradas, interpretações imaginárias, que não partem desse pressuposto. Paulo quis dizer isso, mas o objetivo de Paulo é esse, é destruir a heresia de Colossos. Não se coaduna, não está condizente com que essa sua interpretação desse versículo. Então essas duas lições são importantíssimas para compreendermos corretamente o versículo 8. Então vamos ler aí, volte seus olhos para a sua Bíblia, vamos ler o versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Esse é o versículo 8. Situados que estamos no texto, eu elaborei aí uma mensagem central. Elaborei uma mensagem central para nos guiar. E vocês devem avaliar se essa mensagem central corresponde ao que o versículo diz. A mensagem central é a seguinte: o crente vigilante não se deixa levar por falsos ensinamentos. Não é o crente que é vigilante por profissão, mas é o crente que está vigilante, é o crente que está atento, é o crente que não dorme no ponto, é o crente vigilante. Ele não se deixa levar por falsos ensinamentos. Parece algo óbvio,
Mas, igrejas inteiras se deixam levar por falsos ensinamentos. Inúmeros crentes se deixam levar por falsos ensinamentos. E nós vamos ver, não são falsas doutrinas, não são heresias abertamente contra o cristianismo, não. São coisas que sutilmente se confundem com a doutrina cristã. Coisas que vão se infiltrando sutilmente na igreja, aos poucos. E isso acaba fazendo parte, ou se torna parte, do dogma de uma certa igreja ou de um certo irmão. E aquilo ninguém tira mais da sua cabeça, porque ele aceitou o falso ensinamento. Isso entrou na sua mente aos poucos, sutilmente, ali, sorrateiramente. Não é algo aberto. Jesus não é Deus. Isso é uma heresia clara. Se eu ouvir isso de alguém, Jesus não é Deus, mas os testemunhos de Jeová não falam assim, não dizem Jesus não é Deus, não bate na sua porta e eu queria falar que Jesus não é Deus, viu? Não. Quem já recebeu o testemunho de Jeová sabe que eles não fazem assim. Começa a falar do amor de Deus, aquela coisa bonitinha, uma palavra, só um minutinho para a palavra de Jeová. Jesus é um profeta, Jesus não se confunde com Jeová, é sutil, não é aberto assim, não é, Jesus não é Deus. Então, irmãos, o crente que está sempre alerta, o crente vigilante para essas coisas, ele não se deixa levar por isso. E eu citei aqui o caso dos testemunhos de Jeová, mas nós vamos ver alguns exemplos de doutrinas que entram na igreja e nós não percebemos. Vamos ver alguns exemplos mais para frente. Muito bem, a partir dessa mensagem central, nós estudaremos 3 características do falso ensino, do falso ensinamento. 3 características. Se o pastor Marcos ver esse sermão, ele vai brigar comigo, porque ele impede que você que os seus alunos usem características. Tem que ser outra palavra, não pode ser característica. Mas hoje não tem jeito, vai ser. Eu poderia usar aspectos, mas eu já venho usando aspectos já há muito tempo. Então são 3 características, são 3 adjetivos, que sejam, da origem humana. Com essas características nós vamos aprender a detectar o falso ensino. Paulo nos ajuda aqui no versículo 8 a detectar o falso ensino. É muito importante esse sermão, é muito importante o estudo desse versículo, para que nós, se estamos em estado de sonolência doutrinária, para que nos tornemos vigilantes e, em posse dessas 3 características, identificar corretamente o que é um falso ensinamento. E isso, meus irmãos, nos dias atuais é imprescindível para qualquer cristão, porque as coisas estão cada vez mais sutis. Os falsos mestres estão cada vez mais perspicazes. São cada vez mais ali, falando no ouvido, palavras bonitas. E são pastores, são mestres, com uma retórica invejável. Então nós devemos olhar para essas 3 características. É uma receitinha básica. Isso aí não está me cheirando bem. Isso vai nos ajudar a sermos crentes alertas, crentes vigilantes. Primeira característica que Paulo mostra aí é a origem humana. Característica do falso ensino, a origem humana. Vamos lá, explicação do versículo palavra por palavra, o que nós fazemos aqui. Paulo inicia aí, a minha versão aqui, tenham cuidado. Quem tem alguma versão diferente? A minha está tenham cuidado, é NVI. Ara também? Cuidado. Aqui na minha está tendo cuidado. Tendo cuidado. A tradução literal aqui, acho que a King James, se eu não me engano, ou uma outra em inglês, ele traduz o termo no grego corretamente, que é vejam, o si, né? Vejam, mas isso vejam que não sejais escravizados. Talvez não dê a ênfase que o apóstolo Paulo quer dar,
E o tenham cuidado, apesar de não ser a tradução literal, é essa ideia. Mas a tradução literal, o verbo literal é manter os olhos abertos. Alguém que está sempre em constante vigilância. Constante vigilância. Sempre com os olhos abertos, os olhos da mente abertos, para que não sejam escravizados. Segue o versículo. Então é esse estado de alerta constante. Alguém aqui já serviu o exército? Não, né? Arnaldo não serviu o exército. Mas eu sei de histórias. Tem amigos lá na igreja que serviram o exército, tem militar lá eles contam de histórias. Geralmente uma das piores fases, uma das piores tarefas que você tem que fazer como militar é ser fugiu o nome agora, mas aqueles vigilantes de guarita, esqueci o nome, você ficar de guarda lá. Ali na Brasleme tem o CPOR, eu volta e meia passo por ali, aí tem assim, tem aquele muro, né, alto, e no final assim tem aquelas guaritas, assim, eu passo lá, olho, tem uma cabecinha lá, sempre alerta, sempre vigilante. E eu ouvi uma história de um amigo militar que ele dormiu na guarda, quando ele estava de guarda. Meus irmãos, é incrível, né? Não acontece nada. Você está lá a noite inteira, os olhos bem abertos, sempre vigilante. Ele dormiu na guarda. Deu um rolo, negócio de arma, invadiram, não é que invadiram o quartel, porque isso é muito difícil acontecer, mas deu um problema lá na sala de armas, e o fuzil dele ficou, ele soltou o fuzil para dormir, outra catástrofe para um militar. Ele colocou o fuzil de lado para poder sentar e descansar, dormir ali, seja 15 minutos que seja, e aí no que deu esse barulho, esse burburinho, ele saiu da guarita ali, sem o fuzil. Nossa. Ele ficou preso. Ele ficou preso por causa disso alguns dias. O militar tem essas penas. Aí ele ficou preso, tomou uma bronca, mas uma bronca ele estava servindo o exército, ele devia ter 18 anos ali. Não era nenhum cargo, era cadete, não sei, soldado. Mas aconteceu isso, ele saiu e sem o fuzil, dormiu ali por alguns minutos, fechou os olhos. Aqui a ideia é o oposto disso. É do soldado que não dorme nunca. É do soldado que não prega os seus olhos, que não fecha os seus olhos, que está sempre com os olhos abertos. Porque os ataques à sã doutrina são constantes. Por isso que Paulo utiliza esse termo. Vejam, abram os seus olhos, estejam sempre com os olhos abertos da mente, para que o falso ensinamento não vos escravize. Seguindo a explicação do versículo, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Escravizar aqui é justamente esse contexto de guerra. Quando você é capturado numa guerra, você não vira necessariamente escravo. Você vira um espólio de guerra. Aí a nação que te conquistou vai decidir o que fazer com você. Se vai te matar, se você vai virar um escravo, se você vai virar um servo, alguém importante. Não sei. Mas você virou espólio de guerra. Essa é a ideia aqui. Para que vocês não virem espólio. Vocês já viram, todos aqui acho que já viram filmes de guerra. Não viram? Eu lembro do filme, um maravilhoso filme do Gladiador. A primeira cena é uma cena longa, em que acontece uma batalha ali. E no final dessa batalha, nós vemos aquele mar de corpos, armas, cavalos mortos. Aquilo ali são espólios de guerra. Aí eles retiram as armas, retiram os bens, os dentes de ouro, tudo que for, aquilo é espólio de guerra. Está aqui, é o meu prêmio. Então, o que o falso ensino faz? Ele torna você, se você aderir, um espólio de guerra. Ele escraviza você e torna você um espólio de guerra.
Ele não deixa você lá feliz, sorridente, saudável, não. Ele destrói a sua vida. O falso ensino destrói a vida do crente. Destrói a sua conduta, destrói o seu pensamento, destrói o seu relacionamento com Deus. Por isso é muito importante estarmos vigilantes, para que o falso ensino não entre na nossa mente, não encontre morada no nosso coração, e assim mine toda a nossa vida cristã. Por isso que a ênfase de Paulo aqui é veemente. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Muito bem, explicado esse trechinho aí. O que Paulo vai dizer? Escravizar a filosofias vãs e enganosas. Alguém tem alguma outra tradução para esse trechinho? Filosofias vãs e enganosas? Por meio de filosofias e sutilezas vazias. Sutilezas vazias talvez seja uma tradução melhor. Porque vãs, eu acho que está muito aberto ainda. A ideia é de ser vazia mesmo. O termo no grego, a tradução é vazio. Sutilezas vazias, eu acho que é uma tradução mais próxima do contexto aqui. E o que são essas filosofias vãs ou essas sutilezas enganosas? Paulo, aqui, ele não usa, ele usa o termo filosofias. É a única vez no Novo Testamento que esse termo é utilizado. Única vez. Dessa forma. Ele não está dizendo que é para nós sermos contra qualquer filosofia. Filosofia naquela época era algo em alta. Era algo... Nossa, os gregos, os pensadores gregos, Sócrates, tinham acabado de falecer. E você ser um filósofo era... Você ter esse conhecimento especial que detinham os filósofos, e isso tinha entrado na igreja de Colossos, porque os gnósticos afirmavam isso, que eles eram detentores de um conhecimento especial. Então você ser esse filósofo detentor de um conhecimento espiritual, que alcançou mediante muito pensar, estava em alta. Era você ser um... Quem é alguém importante hoje na filosofia? Leandro Carnal. Você ser um Leandro Carnal. Meu amigo. Aquele barbudinho lá. Não, o outro. O Portela. Cortella. Eu sou o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Pondé também entra nesse bando aí. Todos esses... hoje, ser filósofo naquela época era isso. É você ser um Carnal, um Cortella e por aí vai. Só que Paulo condena, não condena necessariamente o pensar filosófico. Não faz isso. Porque existem outras passagens que ele, inclusive, nos leva a fazer reflexões filosóficas. Mas... ele usa um artigo definido aqui, e aí está a diferença. Porque ele usa um artigo definido, então ele parece que aponta para a filosofia que estava ali em Colossos. Ninguém vos engane com essa filosofia. Estão me seguindo? Que filosofia então, Paulo? Ninguém vos engane não com filosofias. Ele não está usando um termo genérico, não. Ninguém vos engane com essa filosofia. Que filosofia? Que é vazia e enganosa. Essa é a ideia aqui. Que filosofia que a gente tem que tomar cuidado para não ser escravizado? A filosofia que é vazia ou vã e enganosa. Sutilezas enganosas. Lembrem que a heresia de Colossos tinha elementos do misticismo grego, então estava ali impregnado na mente daquela época. Mas Paulo, quando ele utilizou esse filosofias vãs e enganosas, ele provavelmente tem algo em mente que está escrito em Timóteo 1, 5 a 7.
é uma explicação do que são filosofias vãs e enganosas. Porque parece realmente... Quem vai definir o que é uma filosofia vazia e que gera engano? Paulo vai definir em 1 Timóteo 1, 5 a 7. Diz assim: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Qual é o oposto dessas discussões inúteis, dessa filosofia inútil? Está aí no versículo 5. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Isso é o que importa para o crente. Por quê? Aqueles que se desviaram disso, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera, se envolveram com discussões inúteis. Essa é a filosofia vazia, essa é a filosofia enganosa. E aí pinta, parece que existem... Parece que Paulo estava descrevendo um pouquinho dos dias atuais, querendo ser mestres da lei, quando não compreende nem o que dizem. Não tem gente assim hoje? Acho que não, né? Não. No meio evangélico não existe isso. Gente que acha que sabe e não sabe nada. Não toque no ungido do Senhor. Mas pastor, você está errado, não está escrito na Bíblia o contrário. Não toque no ungido, está repreendido. Muito parecido, né? Vejam 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, mesma ideia. Mesma ideia, aqui talvez com um aspecto mais prático, mostrando que filosofia vã e enganosa é aquilo que não gera obediência prática. 2 Timóteo 2,16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Meus irmãos, filosofia vã e enganosa gera imoralidade. Gera imoralidade. É por isso que crescem os números de escândalos entre padres, pastores, pessoas envolvidas, supostamente envolvidas no ministério. Cada vez mais os escândalos crescem envolvendo essas pessoas, escândalos de imoralidade. De imoralidade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, dois greguinhos aí. Dois greguinhos. Por que será, né? Por que será? Dois gregos. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Eu quero chamar a atenção de vocês, e isso aqui é importantíssimo. Nós não podemos ignorar, porque existe uma corrente dizendo que teologia não importa. Teologia? Você estudar teologia não importa. O que importa é obedecer e amar a Deus. Isso que importa. Meus irmãos, é só uma mentira tão grande, que destrói vidas, que destrói igrejas, que destrói famílias. Por quê? Vejam um finalzinho aqui. Paulo fala acerca de Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade. Muito bem, estavam cada vez mais seguindo para a impiedade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Aparentemente, isso é um ensino teológico, não é? A ressurreição, meus irmãos, que nós aguardamos, nós como crentes, fiéis à palavra de Deus, nós aguardamos a ressurreição, sim? Aguardamos. A ressurreição de toda a igreja. Dizer que a ressurreição já aconteceu pode parecer, tá tudo bem. Você acredita que ela já aconteceu, eu acredito que ainda vai acontecer. Vamos seguir obedecendo e amando a Deus. É assim que acontece? Não. Porque isso tem implicações práticas determinantes. O que eles diziam? Se a ressurreição já aconteceu, eu não tenho que me preocupar com o meu corpo, eu não tenho que me preocupar com questões morais.
isso tem implicações diretas. Se eu aguardo a ressurreição do corpo, eu tenho uma esperança que me move, que me guia. Uma esperança que guia os meus atos. Eu cuido do meu corpo aqui. Vejam como a falta de teologia gera uma conduta pecaminosa. Você não tem base, você vai obedecer baseado em quê? Nos impulsos do seu coração? Se você não conhece a palavra de Deus, você vai agir errado. Você pode estar com a melhor das motivações. Nós iremos agir erradamente se não tivermos teologia fundamentando os nossos atos. E é o que aconteceu com Himeneu e Fileto. Fecha parênteses. Deu para entender o que são filosofias vãs e enganosas? Tem essa questão de serem questões inúteis, de discussões inúteis e que geram impiedade. É isso que Paulo está... que ninguém escravize vocês com esse tipo de filosofia. Filosofia que gera impiedade e discussões inúteis. E desviam vocês da fé. Muito bem. Aí ele prossegue no versículo dizendo que se fundamentam nas tradições humanas. Ainda estamos na primeira característica do falso ensino, do falso ensinamento, origem humana. O falso ensinamento tem origem humana. Aí ele diz, segue o versículo, que se fundamentam nas tradições humanas. Ao utilizar o termo tradições humanas, Paulo quer desferir um ataque, um golpe ao legalismo judaico. Lembram que isso fazia parte da heresia de Colossos, o legalismo judaico? Parece que isso aqui, esse emaranhado de coisas, parece que a heresia de Colossos se comunicava ali, as ideias todas se comunicavam de modo a gerar pessoas ignorantes, escravizadas a certas regras e buscando conhecimentos especiais, adorando a entidades especiais. Parecia que era isso, esse emaranhado de coisas. Do misticismo grego, legalismo judaico, gnosticismo pagão. Era isso. E aqui Paulo, ao utilizar o termo tradições humanas, ele quer aplicar esse ataque, esse golpe ao legalismo judaico. É importante notar que Paulo não faz esse ataque necessariamente às tradições. As tradições. Você fala, não, que ninguém vos escravize com tradições. Porque é estranho, porque Paulo afirma em outros textos, 1 aos Coríntios 11, 2, 2 aos Tessalonicenses 2,15, nós vamos ler, mas ele fala para nós seguirmos as tradições. Se apegue fielmente às tradições, ele diz isso, em 2 Tessalonicenses. Se ele fala lá que é para a gente seguir as tradições, se apegar fielmente a elas, e aqui nós não podemos ser escravizados por tradições, a ressalva está tradições humanas. Tradições de origem humana. Vejam um exemplo de tradição de origem humana, exemplo dado pelo próprio Senhor. Marcos 7, versículo 6. Marcos 7, versículo 6. Diz assim: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vejam aqui as tradições humanas. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Honrar pai e mãe é sustentá-los financeiramente, tá? É isso. Existe um aspecto moral, um aspecto relacional, mas honrar pai e mãe é sustentá-los financeiramente, sustentá-los materialmente, é isso.
Por isso que o Senhor usa esse termo aqui. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. O que eles faziam? Olha aqui, parece advogado. Olha a maracutaia, olha aqui a pernada. Eu tenho dinheiro, mas todo o dinheiro que eu tenho, pai e mãe, é oferta dedicada a Deus. Então não posso sustentá-los, não posso auxiliá-los materialmente, porque o que eu tenho é corbã, é uma oferta dedicada a Deus. Desculpa deixá-los na mão, mas o Senhor vem primeiro. Olha que espiritualidade, hein? Nossa, que bonito, não? Isso é uma deturpação, isso é uma tradição humana, isso virou tradição. E aí segue: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Quem inventou essa regrinha? Os homens. Os homens pegaram a lei de Deus, distorceram, inventaram essa regrinha com toda a cara de pompa e piedade. Vejam como é sutil. Nossa, que coisa linda. Tudo que eu tenho é do Senhor, então não posso ajudar meus pais. Isso é uma tradição humana, e Paulo não quer que sejamos escravizados a estas tradições humanas. Ele quer impedir que nos tornemos espólios de uma doutrina falsa e destrutiva. O falso ensinamento, meus irmãos, quando entra na nossa casa, quando entra na nossa mente, é avassalador. O falso ensinamento é avassalador. Se nós deixarmos ele ali, ele vai destruir o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos queridos, a nossa boa conduta cristã, tudo. Muito bem. Primeira característica para detectarmos o falso ensinamento é origem humana. Seguindo aí o versículo, seguindo na verdade a segunda característica do falso ensinamento, é um conteúdo normativo. E aí Paulo coloca no versículo os princípios elementares deste mundo. O que são princípios elementares deste mundo? Se você olhar só para esse termo, eu não consigo entender. A gente consegue deduzir princípios elementares do mundo. Porque quando um pregador ele vai preparar um sermão, ele se coloca diante do texto e do texto somente. E aí ele, à luz do seu conhecimento bíblico, à luz do auxílio que o Espírito Santo nos oferece, ele tenta compreender e depois vai para os comentários e para os outros textos bíblicos. Eu não consegui entender ali de pronto o que são princípios elementares deste mundo. E olhando exclusivamente para esse texto, não dá para entender, não dá para detectar com clareza o que Paulo quis dizer com essa expressão. Nós sabemos, entretanto, que ele queria atacar elementos, aspectos da heresia de Colossos. Então já temos uma dica para entender o que são princípios elementares deste mundo. Aqui princípios elementares é uma palavra só no grego, a palavra stoikeia. Então, princípios elementares deste mundo, stoikeia tu cosmo, do mundo. Stoikeia, o que é stoikeia? O pastor ensina os irmãos lá da sede a falar em grego, os irmãos aqui também vão aprender a falar grego. Então, princípios elementares, stoikeia. Vocês já ouviram falar dos elementos ar, fogo, terra, tem mais um, água. Água, fogo, terra e ar. Eu lembrei do Capitão Planeta, né? Coração não tem, não, coração. Então é ar, fogo, terra e água. Na mitologia grega,
existiam deuses ou entidades próprias, e aí misturado com o gnosticismo, eles chamavam os íons, que controlavam esses elementos. Nós podemos lembrar de... Qual que era o deus do mar? Poseidon. Zeus era meio que chefão, né? Mas Zeus controlava ali os céus. Então nós temos aí algumas figuras conhecidas que controlavam esses elementos. Não percam aqui, a estoiqueia. Eles controlavam a estoiqueia. Então, para você, para o ser humano, vejam aqui como é sutil. E é bonito. Nossa, é uma coisa, é muito bem elaborado, irmãos. O negócio é cativante. Se não tivermos os olhos bem abertos, a gente deixa entrar. Então, beleza. Tem essas entidades que controlam os elementos. Eu sou lavrador. Eu preciso que chova na minha terra. Eu preciso que chova, que caia água na minha terra. O que eu vou fazer? Eu vou adorar, eu vou fazer tomar certas condutas para agradar aquela entidade que controla a água e que controla aquela outra entidade que controla a terra. Então, os gregos criaram diversas normas de conduta, um código, um verdadeiro código para você seguir, para que essas entidades lhe favorecessem. Então eu, como lavrador, precisava de água, precisava de uma terra boa, eu seguia ali, agora vou tornar essas entidades propícias a mim. Não é bonito isso? Não é legal viver assim? Aparentemente. Mas essa não é a verdade. Isso torna as pessoas escravas. Então, mais uma característica de um falso ensino é um conteúdo normativo. Você, não faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, não fale assim. Então Paulo utiliza o termo estoiqueia, que remetia a essa ideia grega dos elementos, justamente para atacar. Não vos deixe escravizar por filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e que se fundamentam na estoiqueia do cosmo, ou seja, nos princípios elementares deste mundo. Não se deixem escravizar por isso. Essa ideia de que entidades controlam, ele já atacou isso lá atrás. Ele já atacou e vai atacar de novo nos versículos 9 e 10, dizendo que é Cristo, nele reside a plenitude da divindade. É Cristo que nós devemos adorar. Mas ele, não se deixem escravizar. Essas ideias podem ter boa aparência, mas são mentirosas. E escravizam, tornam vocês espólios. Estejam alertas para não seguir essa ideia. E existiam irmãos, ou a heresia de Colossos seguia esses exemplos, seguia esse ensinamento da estoiqueia grega. Então, não vos deixem escravizar pelas filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas e na estoiqueia do cosmo, nos princípios elementares deste mundo. Abra sua Bíblia em Gálatas 4. E o legalismo judaico adorava isso, abraçou isso de modo... O legalismo judaico vem trazendo essas regrinhas desde a época da lei, foi criando essas regrinhas, e aí se juntou com essa ideia da estoiqueia grega. Nossa, casou. A gente está cheio de regra aqui. Vocês estão cheios de regrinha aí? Vamos se juntar aqui, e o crente tem que agir assim, agir assim. Tem que fazer assim. Sair desse esquema, tá fora. Não é crente, tá perdido. É isso aí. Parece um pouco com hoje? Não parece, não. Não tem hoje. Isso não tem hoje em dia, né? Não tem. Meus irmãos, os falsos mestres, os líderes que fazem isso, eles têm um único e singular propósito: escravizar-nos. Escravizar pessoas.
Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você frequentar, ou se você conhecer uma igreja em que as regras são inúmeras, fuja desse lugar, avise as pessoas que estão aí nesse lugar e saiba que o único propósito desses líderes, desse homem, é escravizar os seus seguidores. E assim, fazer eles viverem a vida que esse homem bem entende. Gálatas 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados à estoiqueia do cosmo, aos princípios elementares do mundo. E aí vejam aqui, o que é a estoiqueia do cosmo. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Meus irmãos, isso não é próprio do cristão que foi liberto. Não. Observar dias, regrinhas, normas de conduta. Longe de mim estar falando aqui também que o crente deve viver libertinosamente. Não é isso. Nós somos crentes maduros, sabemos que por causa de Cristo e por querer sermos como Ele, nós ajustamos a nossa conduta a quem Ele é e ao que Ele fez e faz. Essa é a nossa motivação, não são regrinhas, faça isso, não faça aquilo. Não. Nós somos motivados por Cristo. E esse é o nosso terceira característica. Primeira característica de um falso ensino, origem humana. Segunda característica de um falso ensino, conteúdo normativo, cheio de regrinhas, um verdadeiro código de regras, um código civil, às vezes até penal. E o terceiro é um fundamento não bíblico. É o que eu disse para vocês. O objetivo desses homens, o objetivo dessas normas de conduta criadas por homens, não reside em Cristo. Não reside. Uma coisa é você estipular uma regra para o seu filho de 5 anos. Filho, não toque na tomada. Não mexa na tomada. Porque eu te amo e eu não quero que você tome um choque e se machuque. Eu estou fundamentado no amor que eu tenho pelo meu filho. Porque esses homens, o fundamento desses homens está longe da palavra de Deus, está longe do Evangelho. Esses homens querem apenas escravizar. E onde está isso no texto? Na ressalva que Paulo faz no finalzinho do versículo, e não em Cristo. Se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não se fundamentam em Cristo. Então, quando você vê algo entrando na igreja sutilmente, pergunte-se se isso tem fundamento bíblico. Pergunte se isso tem fundamento em Cristo. E analise. Se a resposta for positiva, ok, é uma boa norma, nós devemos seguir. Mas se não tiver fundamento bíblico, rejeite completamente. Porque não se fundamenta em Cristo. Muito bem, esse terceiro eu coloquei porque é importante nós lembrarmos que tudo que não tem fundamento bíblico deve ser questionado. E mesmo aquilo que aparentemente tem fundamento bíblico deve ser avaliado à luz das Escrituras, para ver se não está distorcido o ensinamento. E assim deve ser abraçado ou não pela igreja, ou pelo crente individualmente. Muito bem, estamos aptos, estamos armados nesta guerra, vigilantes,
Fuzil aqui, ó. Não sei nem como é que coloca um fuzil. Acho que é aqui do lado, né? É do lado que coloco, é na transversal. Sentinela, né? Sentinela, isso, sentinela. Então, não sei como é que coloca um fuzil. O Cauã tem experiência no exército de Israel. Trabalhou na Mossad. Sentinelas prontos, agora temos elementos para identificar o falso ensino. E lembrando que a nossa mensagem central, o crente vigilante não se deixa levar, não se torna cativo por falsos ensinamentos. 3 características do falso ensinamento: origem humana, conteúdo normativo, cheio de regrinhas, e um fundamento extra-bíblico, além da bíblica, não bíblico, não se fundamenta em Cristo. E aí nós vamos, na semana que vem, ver um pouco desse fundamento, nos versículos 9 e 10. Eu elaborei algumas aplicações. Devemos nos manter alertas para detectar e rejeitar, aí é um R não S, as sutis mentiras e falsas doutrinas implantadas em nosso meio. Para isso precisamos estar enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé. Ele acabou de falar isso no versículo 7. Existe uma conexão entre os versículos. Como é que eu me mantenho alerta? Como é que eu sou um bom sentinela? Estando enraizado, edificado em Cristo e firme na fé. Alimentando a minha mente com televisão, com séries, com filmes, com porcariada toda aí. E não conhecer o Senhor, não ter um relacionamento com Ele, não colocar as minhas raízes nele, não estar sendo edificando a minha vida nele, não estar fazendo crescer o meu conhecimento dele, não adianta. Você vai estar lá, na posição de sentinela, lá na guarita, lá, sujeito a qualquer tipo de ataque. Nós sermos crentes vigilantes, sentinelas prontos, devemos estar enraizados, edificados e firmes na fé. Cristo nos chamou para a liberdade, contudo não podemos transformá-la em libertinagem. Veja o que eu disse para vocês. Do mesmo modo, um conjunto de regras não será eficaz para refrear os impulsos da carne. Ele vai falar isso no versículo 23 do capítulo que estamos estudando. Nossa liberdade deve ser exercida exclusivamente sob a égide do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Se você tem problemas para obedecer a Deus, encontre motivação em Cristo. Se você quer obedecer, quer seguir, quer ter uma vida santa, encontre motivação e encontre inclusive o exemplo em Cristo. Não deixe se levar por um legalismo pessoal. Isso vai ter consequências na sua vida posteriores danosas e drásticas. Não, eu não mato, eu não roubo, eu sigo os 10 mandamentos. É muito lindo isso, faz parte da vida cristã. Mas nós devemos olhar para o nosso coração, o que nos move a ser assim, assim, assim. Eu, por muitos anos, na minha adolescência, eu tive problemas com internet, eu tive problemas com pornografia. Consumi pornografia por algum tempo. E o que eu fazia para vencer a pornografia? Eu criava uma série de regrinhas. Não vou ficar no computador à noite, não vou fazer isso, não vou ficar sozinho. Eu criava uma série de regrinhas, e regrinhas essas em livros, colocadas em livros, tomar banho gelado, enfim. Você seguir essas regrinhas para não cair no pecado da pornografia e decorrentes. E eu seguia essas regrinhas, mas vivia caindo, seguia por um tempo bem, caía de novo, seguia, caía de novo. É que nem um vício, qualquer outro vício, o vício da bebida, o vício da droga. Parece que é parecido o modus operandi da coisa. Você cria uma série de regrinhas, beleza, agora eu estou bem, agora eu estou são. Aí vai lá
cai de novo. Cai de novo. Meus irmãos, eu só fui me ver livre, eu só fui entender que não eram as regrinhas que iriam me livrar desse pecado terrível, mas sim um sadio relacionamento com o Senhor. Uma motivação depositada, uma dependência depositada exclusivamente no Senhor. Quando eu compreendi isso, e quando a minha oração mudou, o meu coração mudou. Meu coração acreditava que ao seguir essas regrinhas, eu iria vencer. Não, mas é muito claro, a vontade de Deus é que eu viva em pureza. Eu vou seguir as regrinhas para viver em pureza. Mas aí o meu coração enganoso, você está agradando a Deus, você está fazendo boas obras, aí Deus tem que... Essas coisas sutis, você acha que Deus tem que ser favorável a você porque você está andando na linha. Não, irmãos. Se eu olhar para Cristo, eu vejo que eu não tenho nada, eu não sou nada, e tudo depende dele. Então quando eu entendi isso, as regrinhas foram úteis, eu continuei seguindo as regrinhas, mas depois com um coração corretamente motivado, no relacionamento com o Senhor, na dependência dele. Olhando para a regrinha, mas tendo ele aqui, na minha mente, um Senhor Jesus, eu devo amá-lo, segui-lo. Não posso ter uma vida de libertinagem, mas também não posso viver uma vida de legalismo. O Senhor deve me motivar e eu conseguir vencer esse pecado. Então, analise as motivações do seu coração para não cair na libertinagem, vou viver do jeito que eu quero, e não cair no legalismo. Pode parecer, o legalismo pode parecer melhor entre os dois extremos? Pode, mas não é. É danoso do mesmo jeito. Você vai acreditar, com o decorrer dos anos, que Deus lhe deve favores. Que Deus lhe deve favor. Por quê? Porque você nunca traiu sua esposa, porque você nunca roubou, porque você sempre foi honesto. Aí lhe sobrevém algum problema na vida, você não entende. Mas eu sempre comi bem, estou com problema de colesterol, sempre fui honesto e perdi todos os meus bens. Você vai achar, com o legalismo, que Deus lhe deve favores. Isso é das consequências de viver num legalismo, esquecendo-se de Cristo. Cristo é a nossa motivação. Finalmente, para poder julgar as mentiras que se infiltram na igreja, precisamos de conhecimento e proximidade com as Escrituras. O texto de Atos 17 remete aos bereanos. Os bereanos, que eles faziam? Eles ouviam, eles só tinham o Antigo Testamento. Eles não tinham todo o Novo Testamento, toda a Bíblia em seu cânone completo. Então, eles ouviam o que estava dizendo para ver se aquele evangelho pregado pelos apóstolos se harmonizava com as Escrituras. E é isso que nós devemos fazer. Estejamos sempre saudáveis e preparados para refutar todo ataque que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Abra aí em 2 Coríntios 10. Essa é a nossa missão. Paulo fala aqui de escravizar, de tornar espólio. Nós temos uma missão de levar cativo. Não é o mesmo termo de tornar espólio, mas tem essa mesma ideia de guerra. 2 aos Coríntios 10, versículo 5. Destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E fazemos o quê? Os apóstolos, a missão dos apóstolos. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa é a função do nosso ensino. Esse é o objetivo do nosso ensino. Levar as pessoas a serem obedientes a Cristo. Transformando o seu pensamento, levando cativo o seu pensamento para torná-lo. Vejam aqui a conexão, não é sem teologia, não. Ensinando teologia, nós vamos tornar
Vamos transformar o pensamento e torná-los obedientes a Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor Jesus nos proporciona o livramento. Livramento de pensamentos tolos, vazios, discussões inúteis que não levam a lugar nenhum, que não geram um caráter aprovado, que não geram um relacionamento sadio com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor Jesus nos tirou de tudo isso, desse meio pútrido, que só gera imoralidade. Tem aparência de conhecimento, mas no fundo só tem rapina e gera imoralidade. Ó Deus, muito obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado por toda a sua obra e pela obra que Ele faz em nossa vida, mudando o nosso pensamento, nos ensinando acerca do Teu caráter, dos Teus planos, das Tuas ações, para que sejamos iguais, sejamos parecidos com o Teu padrão, com o Teu padrão de pureza, de obediência, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que oramos, amém. Obrigado, queridos. Vamos nos colocar em pé.